Então, gente, boa noite, né? A quem entrou. Somos poucos, mas temos que começar, né? O nosso horário já deu, né, uma préviazinha ali para mais alguém entrar. Se alguém chamar, eu vou autorizando, tá? Enquanto isso, a gente já vai corrigindo as questões da AP2, né? Então, essa aula é uma aula de feedback, é uma aula de revisão da AP2. Então, é algo mais dinâmico, para a gente reparar, ver as questões e fazer aquela autoanálise, né? Onde errei, por que errei, o que eu não estou entendendo, tá? Para se preparar, né, para outra variação, certo? E o que não tiver bem entendido, então que vocês façam perguntas e tudo, para que a gente pode, né, sanar e possa sair daqui já com todo o conhecimento prontinho, tá bom? Pelo menos dessa parte do conteúdo. Então, a nossa P2 ela foi de questões de área até questões de funções trigonométricas envolvendo potências de seno e cosseno, tá? Nosso próximo conteúdo vai envolver as potências já de tangente e secante. Então, essa parte que a gente ainda não viu, se der tempo, vamos começar hoje também, certo? Então, eu vou colocar aqui para apresentar um material que eu fiz, alguns slides, outros eu tive que aproveitar foto, enfim, né, das resoluções da AP2 para conseguir realizar e mostrar para vocês como fazer e como, né, apresentar para vocês agora. Tá carregando a tela e vamos lá. Então, aqui. Mais alguém chegou, vamos autorizar. E vamos começar, então. Bom, tá aí a tela, vamos jogar aqui para a apresentaçãozinha. Então tá, então hoje é o dia, né, de feedback da P2, como eu tinha já mencionado para vocês, é uma correção da avaliação que vocês tinham, né, que resolver valendo esses 2,5 pontos, tá bom? Então já fizemos uma valendo 1,5 ponto e essa então de 2,5 pontos. Seguindo então. Primeira questão que a gente tinha, ela tinha o valor de meio ponto, né, e dizia assim: o engenheiro civil está realizando um projeto de certa região, a qual é limitada pelas curvas. Tem duas curvas, né? Então, duas funções. Y igual a 4 menos o x ao quadrado e y igual a x mais 2. Vou lá autorizar alguém de novo, tá? E o y igual a x mais 2. Qual o valor da área dessa região que será projetada? Esboce o gráfico da região. Então, essa é uma questão simples, envolvendo a área da região entre duas funções. Então, nós temos ali uma função que vai ser uma parábola, né? Que vocês podem perceber aqui pelo x ao quadrado. A gente sabe que o desenho da função vai ser uma parábola. E aqui a gente tem uma x mais 2, que sabemos que será uma reta, né? Então, aqui a gente vai utilizar o gráfico para nos dar a ideia de como calcular essa área, que função está por cima, que função está por baixo, quais são os limites, né? Então, tudo isso. Então, a gente precisa do gráfico dessas duas funções, tá? Então, primeiro de tudo, é calcular a intersecção. Então, onde essas duas equações, essas duas funções, têm os pontos em comum, onde elas se chocam, onde elas se encontram, tá? Nesses pontos comuns, a gente precisa calcular os limites de integração através desses pontos, tá? Então, assim, como calcular esses pontos? Vou autorizar mais alguém aqui. Como calcular esses pontos? Através da igualdade entre duas funções. Então, vou pegar 4 menos x ao quadrado igual a x mais 2. Por quê? Porque eu quero calcular quando o y da primeira é igual ao y da segunda. Então, por isso eu faço a igualdade. Que valores de x esses pontos terão a mesma imagem, terão o mesmo y? Ah, tá bom. Calculando, eu vou calcular que o x menos 2 e o x1 vão ter a mesma imagem. Ó. Menos 2 trocando na função reta dá 0,
1 trocando na função reta dá 3. O mesmo vai acontecer com a parábola. Menos 2 trocou na parábola 0, 1 trocou na parábola 3. Essa é a ideia. A ideia é montar um sistema entre essas duas equações. Y é igual a isso, e y também é igual a isso, logo, isso é igual a isso, porque y é a mesma variável, entende? Então, é isso que é a ideia, tá? Bom, isolando os valores de x quadrado mais x para cá, o 2 vem para cá diminuindo, fica 2, né? Com o x ao quadrado mais x está aqui, traz menos 2 para cá, que é o resultado do lado, né, esquerdo. Igualando a zero, temos x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau, tá? Vocês podem resolver as raízes por aquela fórmula, né? Resolutiva de equação de segundo grau, a antiga Bhaskara, que não é, né? Mais, e também por soma e produto, bom? Então, como vocês quiserem resolver uma equação simples, né? Então, dá para resolver direto por soma e produto, ó. Como A é 1, a multiplicação das raízes tem que resultar menos 2, e a soma delas tem que ser o B de sinal contrário. Então, o B está mais 1, então seria menos 1, que é a soma, tá? Resolvendo essa equação, nós vamos ter, ó, menos 2 e 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 mais 1 dá menos 1, que é o B de sinal contrário. Ótimo. Então, esses são os intervalos da minha região e da minha integração, tá? Que são as intersecções. Beleza. Então, esses pontos eu posso calcular lá, ó. Menos 2 mais 2, 0. 1 mais 2, 3. Aí eu calculo a imagem para calcular o ponto para o gráfico, tá bom? Menos 2. Então, 4 menos 2 ao quadrado fica 4 menos 4, que é 0. Cuidado do sinal, tá? Menos 2 elevado ao quadrado fica 4 positivo. Vou autorizar alguém aqui. Fica 4 positivo. Então, boa noite para quem está chegando. Fica 4 positivo, tá? Aí 4 menos 4 dá 0. Então, daí já tem uma tabelinha aqui. Menos 1 no lugar do x fica 4 menos 1 ao quadrado. Então, fica 4 menos 1, que dá 3. E 0, 4 menos 0 ao quadrado, dá 4. 4 menos 1 ao quadrado, que é 4 menos 1, que dá 3, tá? Então, aqui só foi para realizar e fazer os pontos. Mas como eu vi que ainda tinha gente com dúvida, eu resolvi colocar na tabelinha esse primeiro, pelo menos, tá? Então, tá bem especificadinho aqui. O gráfico, então, ó, observa. Menos 2 e 0, e 1 e 3, já dá para montar a reta, ó. Menos 2 e 0, 1 e 3. Então, a reta passa por esse, tá? Então, o intervalo é entre os dois. Entre esses dois valores. Um menos 2 e 1. Bom, ó, aqui são as intersecções. Como são intersecções, a parábola tem que passar aqui e aqui também, já que a reta passa, né? Então, aí a parábola, vamos voltar lá, os demais pontos da parábola. Menos 1 e 3, e 0 e 4. Então, menos 1 e 3, ó, então menos 1 na altura do 3 passou ela, e 0 e 4 passou ela lá. Como é menos x, é concavidade para baixo, né? Pode simplesmente desenhar apenas esse pedaço aqui, tá? E o certo até é pintar aqui dentro, mas o recurso eu não encontrei. Então, ficou assim, certo? Não precisa desenhar essa continuidade aqui, tá? Então, essa parte aqui pode deixar. Pode parar aqui e aqui. Então, qual vai ser essa área entre essas duas funções? Bom, de menos 2 a 1, sempre menor embaixo, maior em cima. A função que estiver por cima, menos a função que estiver por baixo. Como a parábola está por cima e a reta está por baixo, é isso. 4 menos x ao quadrado menos função reta x mais 2. Então, fica menos x menos 2. Com isso, 4 menos 2 fica 2. Menos x ao quadrado copiou e menos x. Bom? Então, integrando 2x menos x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2. E aí, os intervalos aqui. Multiplicando tudo agora
por 1, ó, 2 vezes 1, 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado. Então, 2 vezes 1, 1 ao cubo, 1 ao quadrado. Substitui tudo pelo 1. Aí, menos, que é o teorema fundamental, né, do cálculo aqui, para integral, menos, a gente vai substituir tudo pelo menos 2. Então, no lugar do x entra menos 2. Então, fica 2 vezes menos 2, menos 2 ao cubo, menos 2 ao quadrado sobre 2. 2 vezes 1, 2, menos 1 terço, menos 1 meio. Então, a primeira parte está toda aqui. Aqui tem que cuidar os sinais, porque esse negativo, ele vai mudar o sinal de todos daqui de dentro, tá? Então, muita calma. Isso aqui ficaria menos 4 com menos da frente, mais 4. Menos 2 elevado ao cubo, como aqui é uma potência ímpar, permanece negativo o resultado. Então, fica menos 8. Com esse menos daqui da frente, bem aqui, aqui ó, na frente da fração, mais 8 terços. Com o negativo de fora do parênteses, menos 8 terços, tá bom? Estou explicando de onde vem o sinal. Menos 2 ao quadrado, 4, menos 2, 4 positivo, tá bom? 4 dividido por 2 fica 2. Menos vezes menos fica mais 2, tá? Adicionando isso aqui na calculadora, vamos chegar a 9 sobre 2 ou 4,5 unidades de área, tá bom? Então, aqui tanto faz achar fração ou decimal. A partir daqui pode jogar tudo na calculadora. Se quiser jogar a partir daqui também já dá, só cuidado com os sinais, os parênteses e tudo mais, tá? Alguma pergunta, pessoal, dessa primeira questão, especificamente, façam agora. Não? Tá. Então, se alguém ainda tiver, quiser interromper depois, ótimo. Se quiser deixar ali no chat, no final vou dar uma olhadinha também, tá? Aqui. Número 2, tá? Eu peguei o meu gráfico, que estava difícil de fazer uma rotação. Então, questão 2, também vale meio ponto. Considere uma estrutura metálica descrita pela rotação em torno do eixo x das funções y igual a x ao quadrado e y igual a menos 2x mais 3. Bom, de novo, duas funções, né? Só que agora o cálculo é de volume. Então, qual é o volume de metal utilizado para a fabricação dessa estrutura? Esboce o seu gráfico. Deixa eu ver se chegou alguém. Então, bom, vamos lá. Esboçar o gráfico quando é volume, a gente sabe que tem a rotação. Então, nós vamos fazer aquele espelhamento, tá bom? Então, primeiro de tudo é calcular o intervalo igual à área, os passos. Calcular o intervalo onde essas duas curvas, né, a reta e a parábola, se encontram. Quando elas se encontram, é o ponto de intersecção entre elas, né? A gente faz um reflexo e desenha a figura. Bom, x ao quadrado igual a menos 2x mais 3. Então, fica x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0, trazendo tudo para o primeiro membro. Então, uma equação de segundo grau, de novo, pode calcular por soma e produto ou pela fórmula resolutiva, tá? X ao quadrado mais 2x menos 3, a multiplicação tem que dar menos 3 e a soma tem que dar menos 2, tá? Então, 2 está ao contrário, já que o A é igual a 1. Então, é menos 3 e 1, que menos 3 vezes 1 dá menos 3, e menos 3 mais 1 dá menos 2, que é o sinal contrário. Essas duas raízes, eu vou calcular o valor delas da reta, para já saber, né? Para a reta, bastam esses dois pontos. Então, menos 3, então fica menos 2 vezes menos 3, são 6 positivo, com mais 3, 9. E menos 2 vezes 1 é menos 2, com mais 3, 1. Bom? Agora, elevando tudo ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 2 ao quadrado, 4. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. E aí, então, os dois de intersecção, a gente pode ver que as funções se encontram. Então, é exatamente igual. A gente apenas faz um teste aqui, né? Que a gente já sabe que tem que bater com esse aqui, ó.
Se não bater, é porque tem algum cálculo errado aqui no meio, ou aqui entre as raízes, tá? Então, já é um bom sinal. Menos 2 e 4, então aqui mais ou menos o menos 2, até a altura do 4, passou a parábola, e 0 e 0, que é a origem. Fez a parábola e fez a reta aqui, na parte superior, como a rotação é em torno do eixo X, nós vamos repetir na parte inferior, tá? Então, assim, bem importante, ó, eu até não falei isso no início do exercício. Rotação em torno do eixo X, o Y precisa estar isolado, ó, e aqui está o Y isolado, e aqui também, tá? Isso aqui é fundamental. Bom, continuando. Então, eu faço uma parábola com toda a imagem, né? Troca aqui o sinal da imagem todo, permanece o X, mas troca o sinal da imagem. Então, vem para menos 9, menos 4, 0 e aqui menos 1, tá bom? Faz a parábola, faz a reta. O que eu quero descobrir é isso e isso. Quanto cabe aqui dentro? Elas se encontram, então elas vão fechar, né, as regiões na rotação. O iniciozinho aqui é livre, oco, o final aqui também é vazio, tá? O que eu quero saber é esse material aqui que forma a estrutura metálica. Vou autorizar alguém lá. Então, eu preciso, né, dessa parte aqui do material que está formando essa estrutura. Bom, vamos calcular esse volume, então. Fórmula de volume, lembrar que tem o π, que tem elevação ao quadrado de cada função. E a mesma ideia, ó, de cima menos quem está por baixo. Então, de cima é reta, quem está por baixo, parábola. Então, função reta, menos 2x mais 3. Ela está por cima, tá? Elevado ao quadrado. Menos a função x ao quadrado, também ao quadrado. Então, aqui você vai elevar cada função ao quadrado, e não o conjunto inteiro ao quadrado, tá? Bem importante. O π, né, pela ideia de geometria, de rotação, tudo ele vem na fórmula, tá? Menos 3, que é o limite inferior, e 1, que é o limite superior. Então, fica de menos 3 a 1, o π. Aqui a gente tem menos 2x elevado ao quadrado. Lembrar que isso aqui é um produto notável. Menos 2x elevado ao quadrado fica 4x ao quadrado. Ó. Aí aqui o termo central é multiplicação desses dois e depois dobra duas vezes, tá? Então, menos 2x vezes o 3, menos 6x. Vezes 2, menos 12x. Tá aqui o termo central. 3 ao quadrado, 9. Menos x ao quadrado, multiplicando 2 vezes 2, 4. Então, x na quarta. E aí, vai passar para integrar tudo. O π, né, é uma constante, então ele é retirado da integração. É uma integral normal. 4x ao quadrado fica 4x ao cubo sobre 3, soma 1. Menos 12x ao quadrado sobre 2, soma 1 e coloca o denominador fração. 9 fica 9x. X na quarta fica x na quinta sobre 5. De menos 3 até 1. Primeiro, então, troca pela parte superior, que é o 1, é um valor maior. Todos os x são substituídos por 1. Depois, menos toda a função sendo substituída por menos 3, tá? E aí vamos aos resultados. 4 terços, menos 6, né, que é 12 dividido por 2, mais 9, menos 1 quinto. Menos 3 ao cubo, né, fica 27, vezes 4 dividido por 3, tá? Fica menos 36, porém tem um menos na frente, então mais 36. Menos 3 ao quadrado fica 9 positivo, porque é ao quadrado. 9 vezes 6, né, porque 12 dividido por 2 dá 6, fica 54. Aqui nós temos um negativo e aqui outro. Menos vezes menos, mais 54. Aqui, 9 vezes menos 3 é menos 27, com o negativo da frente, mais 27. Menos 3 elevado na quinta potência é 243, ó. Vai ficar negativo porque a potência é ímpar. Vai ficar menos. Vezes menos, mais. Vezes o menos que está lá fora, menos.
243 sobre 5. Colocando tudinho na calculadora, teremos 1088 sobre 15 pi, tem que, né, colocar em unidade de volume. Alguma duvidazinha aqui? Então, as questões de volume envolvem um cálculo um pouco maior, um cuidado aqui com o produto notável, tá? Porque que desses dois termos virou 3 termos, bom? Então, lembrar desses detalhes todos. Então, a fórmula ao quadrado, cada função e o π, bom? É importante a gente lembrar de tudo isso aqui na hora de escrever. O V, né, é unidade de volume. Pode deixar 1088 sobre 15 ou fração, ou decimal, tá? Próximo, então, já que ninguém quis perguntar nada, todo mundo tá, né, um silênciozinho. Precisando, pergunta aí, tá, gente? Que não ficar bem claro e já vão corrigindo o que vocês fizeram. O engenheiro de Minas deseja calcular o volume de terra a ser retirado de uma região que será explorada, formada pela rotação em torno do eixo X da seguinte função. Então, nós temos apenas uma função, ó, a seguinte função. Opa, em torno do eixo X a rotação, e a função, ela tá y menos 1 igual a x ao quadrado. Então, primeiro passo, em torno do eixo X, a gente tem que isolar um y. Como eu tenho menos 1 junto ao y aqui, então fica mais 1 para o outro lado, tá? Sempre tem que isolar. Vai ficar y igual a x ao quadrado mais 1. Ok, tá? O Marcelo tá pedindo lá no chat para voltar um pouquinho no final da resolução da 2, eu vou voltar. Então, aqui na 2, pessoal, voltando a pedido do Marcelo, a gente substituiu tudinho por 1 na primeira, né? Depois tudo por menos 3. Então, a equação, a função inteirinha, toda substituindo por 1, toda por menos 3. Cuidado dos sinais, quando a potência ímpar permanece negativo, quando a potência par fica positivo, tá? Sempre temos um sinal aqui à frente e o outro lá trocando todo mundo novamente. Então, o resultado final, a gente fica com 4 terços, menos 6 mais 9, menos 1 quinto, mais 36, mais 54, mais 27, e menos 243 sobre 5. E aí, o total final, 1088 sobre 15. Pi unidades de volume, tá? Se tiver mais alguma dúvida aí, pode ligar o microfone e perguntar, não tem problema, pode interromper, tá? Bom, nesse aqui, como eu estava explicando, né? A ideia é isolar o y. Então, isolando o y, a gente tem x ao quadrado mais 1, tá? E aqui os intervalos, menos 1 a 2. O intervalo foi dado, porque é uma região só, tá? É uma função só, aliás. Qual o volume a ser retirado de terra na escavação? Faça um esboço do gráfico da região, tá bom? Então, assim, ó, como eu já isolei o y, eu pego esses dois pontos, porque eles são o início e o fim, né? E coloco mais 1 ou 2 pontos no meio para saber como fica essa curva, tá? Então, ali, substituindo por menos 1, a gente fica com menos 1 ao quadrado, que é 1 mais 1, 2. Substituindo por 0, fica 0 ao quadrado mais 1, que resulta 1. Substituindo por 2, 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5. Aqui eu usei o 0. Você podia usar qualquer outro valor, né, dentre o menos 1 e o 2. Às vezes até o 1 também, tá? Tranquilo. Então, nós vamos montar a parábola. Então, ó, menos 1 e 2, 0 e 1, 2 e 5. Então, essa é a parábola e a reflexo dela, como a rotação acontece em torno do eixo X, é aqui, os mesmos pontos aqui com a imagem negativa, e o volume é dentro dela.
né? Porque é uma função apenas. Então, é da função até o eixo x, da função até o eixo x. Então, é sempre interno, tá bom? Aí eu vi alguns desenhos que o pessoal pintou para fora, ou alguns não chegaram nesse desenho de parábola, tá? Mas era apenas isso, era só uma parábola. Aqui a gente faz a rotação, né, para indicar onde foi. Agora basta integrar. Essa questão valia um pouquinho menos, porque era apenas uma função, tá? Então vamos lá, elevar ao quadrado, né, primeiro, e depois integrar. Menos 1 a 2 foi dado o intervalo, o π da fórmula, a função ao quadrado. Cuidado, tá ao quadrado, produto notável, 3 funções. X ao quadrado, x à quarta. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Vezes 2, que tem que dobrar o termo central, 2x quadrado. 1 ao quadrado, 1. Resolveu a potência? Agora vai integrar, tá? Então, x na quarta, vai ficar x na quinta sobre 5. 2x ao quadrado vai ficar 2x ao cubo sobre 3. Mais 1, mais x. De menos 1 a 2. Então, primeiro substitui toda a função por 2. Depois menos, substitui toda a função por menos 1. Certo? E aí vai analisar os sinais. Ó. 2 na quinta, 32 sobre 5. 8 vezes 2, 16 sobre 3, mais 2. E cuida aqui, ó. Menos 1 na quinta potência permanece menos 1. Com o negativo da frente, um quinto positivo. Menos 1 ao cubo fica menos 1. Vezes 2 terços, aqui, menos 2 terços. Com menos da frente, mais 2 terços. Menos 1 vezes menos, mais 1. Tá? Adicionando tudo, ficamos com 78 sobre 5 π unidades de volume. Então, veja que o cálculo fica bem menor quando temos apenas uma função, tá? O único segredinho dessa questão era isolar o y e cuidar, porque a gente tinha uma rotação em torno do eixo x. E se a gente olhasse assim, ó, parecia estranho, né? Então, sempre cuidar isso. Dúvidas dessa questão número 3? Não? Deixa eu ver se algum no chat. Não. Então, vamos lá. Continuamos, então. O exercício 4, então, era a finalização. Então, várias integrais, onde vocês deviam julgar que técnica usar, das que a gente estudou, né? Então, estudamos as trigonométricas de seno e cosseno, com potência ímpar, com potência par, com o ângulo modificado, né, com os ângulos arcos diferentes. Estudamos também a integração por partes, né? E aí, então, a solicitação dessas questões é que vocês avaliassem cada uma delas e soubessem que técnica utilizar, né, e como resolver, tá? Então, a letra A era cosseno ao quadrado do arco 6x. Como só tem uma função, ó, só cosseno, eu não tenho outra função multiplicando, tipo seno, enfim, eu apenas vou fazer a regra pelas potências. Ó, eu vou analisar. Potência do cosseno é uma potência par. Então, eu vou pensar na regrinha da potência par. Potência par foi o segundo caso que a gente estudou, tá? Para quem, né, não lembra, vamos ver, eu tenho aqui ela bem no iniciozinho, que é o segundo caso, aqui. Segundo caso que a gente estudou, a gente tem que o cosseno ao quadrado pode ser substituído por 1 mais cosseno de 2 vezes o arco sobre 2. E se fosse seno ao quadrado, entra nessa outra substituição. Vou permitir o Rafael aqui. Pronto, entrou mais um. Vamos terminar aqui essa questão. E estava mostrando as integrais e lembrando das fórmulas. Então, isso aqui é uma identidade trigonométrica. Eu só vou utilizar a identidade analisando o caso que eu tenho, tá? Então, a questão lá da nossa P2 cai nesse caso por ser ao quadrado, aqui é uma potência par, tá? Então,
Sendo potência ao quadrado, a gente vai fazer 1 mais cosseno de 2 vezes o arco dividido por 2. Estou jogando naquela identidade trigonométrica. Porque exatamente, cosseno ao quadrado é exatamente igual a isso aqui. Tá bom? Vamos abrir para resolver. Fica cosseno de 12x aqui, porque vai dobrar o arco. E a gente vai separar em duas integrais. Esse 2, ele é o denominador de 1 e o denominador do cosseno de 12x. Então, nós vamos fazer 1 meio de dx mais cosseno de 12x sobre 2 dx, certo? Em hipótese alguma, eu posso simplificar esse 12 com esse 2, porque o 12 é arco, e o 2 daí é uma divisão, uma função, tá? Então, cuidado. Então, 1 meio, a gente quer integrar um número, né? A gente também pode, a gente afirma que ele sai da integral e ele ficaria apenas a integral de d de x. A integral da derivada dx, que é simplesmente x, né? Então, ficaria 1 meio de x. Então, é sempre o número vezes x. Mais 1 meio, que é o valor da fração que está multiplicando o cosseno de 12x. E aqui faltou 12, ó. Eu vou voltar, sair da apresentação e vou colocar o 12 ali, tá, gente? Esqueci o 12. Então, fica 1 meio, aqui faltou o 12, ó. 12x, tá? Sem querer. Pronto, agora vai ficar prontinho, arrumadinho, né? Para não ficar errado depois, para quem for olhar depois, entender. Cosseno de 12x. Então, lembrar que sempre que eu tiver esse arco modificado numa integral, né, sendo seno, cosseno ou tangente e tal, a gente lembrar de fazer o seguinte, ó, é a integral da função, no caso, essa função cosseno, depois dividido pelo número que estiver à frente do x, o número que está multiplicando o x, tá? Então, fica 1 meio de x mais 1 meio seno, né, que a integral do cosseno é seno, então fica seno de 12x, claro, é 12, o arco continua 12x, dividido por 12, que é o coeficiente do x lá do arco, tá bom? Então, aqui, se quiser usar a substituição, trocar o arco por 1 e fazer a substituição pelo 1 e integrar pelo método da substituição, também pode. Só que vai ficar mais longo, né? Um pouco mais difícil, mais trabalhoso, tá? Então, a gente estava falando desse método prático que eu expliquei ainda em aula presencial, mas para quem não estava, expliquei no grupo esses dias de novo, tá? Então, é essa a ideia do método prático, a mesma ideia também que a gente pode fazer na função E. Depois ela vai aparecer e eu falo dela também. Então, aqui, para finalizar, é copiar essa função e multiplicar o denominador. Vou ficar meio de x mais seno de 12x sobre 24 mais c, tá bom? Então, a moral aqui é cuidar na hora da integral de não esquecer o 12. É isso, tá? Essa era a questão A da 4. Aqui eram 6 integrais. Então, como tem 1,2, então nós temos 0,2 para cada uma, tá? Porque eu lembro são 6 integrais aqui, então é isso. Uhum. Dúvida na letra A? Não? Então seguimos para a letra B. Opa! A letra B ali a gente tem 3x vezes e elevado a 2x, né, dx. Então, eu tenho uma multiplicação entre duas funções diferentes. Então, aqui nós vamos usar o método de integração por partes. Então, nós vamos lembrar do nosso LIAT, que é aquele anagrama das funções que eu expliquei, que começa em logarítmica e termina em exponencial, são totalmente, né, opostos. E aí, quem estiver mais perto da exponencial é o meu dv, e quem estiver mais próxima das logarítmicas é o meu 1, tá bom? Então, aqui nós temos uma função algébrica, que é 3x, e uma função exponencial, que é o e na 2x. Então, o próprio e na 2x é dv, né? A gente já está percebendo. A gente vai precisar integrar ele. E o u é o meu 3x, tá? Que exponencial é a última, então já é o dv, sempre. A função 1, 3x.
E que a gente tem na função 3x, a gente precisa da derivada dessa função. Então, fica 3dx. Já a v é a integral de e elevado a 2x dx. Então, eu tenho v igual, integrou, é o próprio e na 2x, lembra que eu disse, né? Eu vou falar dele agorinha. A mesma coisa que aconteceu ali, ó. Vou dividir pelo valor, pelo coeficiente do x. Eu estou dividindo por 2. Né? Lá na derivada a gente multiplicava, aqui a gente divide. Tá bom? Então, essa é a ideia. Então, feito isso, nós vamos jogar naquela fórmula de por pares. É a integral que nós temos, igual U vezes V, menos a integral da função V vezes du. 3dx é o du, é a derivada. Tá? Então, U é 3x, vezes V, que foi a função que eu integrei, menos o V, né, função V que a gente tem, vezes du, que é 3x. Então, fica aqui o 3x. 3dx. 3x na 2x sobre 2, não podemos mexer em nada, fica só a apresentação da multiplicação. Menos, aqui nós temos, ó, 3 sobre 2. É uma fração que está multiplicando a função i na 2x. Então, nós retiramos essa fração da integral, então vai ficar aqui na frente sendo apresentada. E a integração é só do e na 2x. Integral de e na 2x. E na 2x sobre 2, tá aqui ela. Então, né, a gente já sabe, já conhece. Como eu tenho 3 meios na frente, eu tenho que multiplicar. Então, por isso, fico 3e na 2x em cima, no superior, e 4 no denominador, que é 2 vezes 2. Tá bom? Então, essa é a resposta da letra B. Dúvidas? Tá bom. Seguindo. Agora eu tirei fotinhos. Era muita coisa para ficar, né, digitando. Um monte de símbolozinho. Vamos lá. Letra C. A gente tem x na quarta vezes ln de x dx. Então, como a função e, lá no final é a dv, a função logarítmica, ela é a primeira do Liat. Então, ela já vai ser o meu u, né? Então, a minha função u é a logarítmica. E a minha função x na quarta dx é o meu dv que eu vou integrar. Tá bom? Então, a derivada do u, derivada de ln de x, 1 sobre x dx. Integral da minha função v, minha função é x na quarta, fica x na quinta sobre 5. Aí, com isso, eu vou jogar lá na fórmula, né? U, que é ln de x, vezes v, x na quinta sobre 5, menos a integral da função v, x na quinta sobre 5, vezes 1 sobre x dx, que é a minha função du. Então, é u vezes v menos v vezes du, derivada, tá bom? Aqui à frente só fica indicado, né, a multiplicação, menos, agora aqui, gente, ó, nós temos x na quinta sobre 5 vezes 1 sobre x, eu tenho x na quinta no numerador dividindo por x. Então, 5 menos 1, 4. Eu tenho que fazer essa divisão entre as funções, tá? Elas são funções iguais, é tudo x. Só que estão em potências diferentes. Uma está na potência 5, a outra está na potência 1. Mas então eu reduzo as potências e mantenho o x, né, onde ele vai ter potência, que no caso ele vai sobrar a potência 4, que é positiva, resulta no numerador. Se o denominador fosse maior, resultaria no denominador, tá? Bom, primeira parte igual, menos. Então, agora a nossa integral fica x na quarta sobre 5. X na quarta vezes 1, x na quarta, né, sobre o 5, e aqui é como se tivesse 1. 1 quinto, tá vendo esse 5 aqui? É uma fração que está multiplicando x na quarta. Então, a gente traz ele à frente, tá? O x na quarta integrou, fica x na quinta sobre 5. Bom, aí vai resolver. ln de x vezes x na quinta sobre 5, menos 1
sobre, né, 1 vezes x na quinta, então fica x na quinta, 5 vezes 5 fica 25, tá? Mais a constante, né, normal de integração. Então, cuidado com essas frações aqui, que a gente acaba confundindo, ó. Então, retira da integral por ser um número e integra o x na quarta, ficando x na quinta sobre 5. Bom? Dúvidas dessa? Não? Então, vou seguir, né? Eu entendo o silêncio como nenhuma dúvida. Bom, essa aqui o pessoal reclamou, né, um pouquinho. Mas vamos lá. Na letra D, nós temos o seno na quinta potência, né? Então, seno na quinta de x dx. Bom, como desfazer a potência que é ímpar, né? Então, isso aqui cai no caso das funções trigonométricas com potências grandes, né? 2 para cima, tá? O que nós temos no formulário é só seno ou só cosseno. Nós não temos seno e cosseno ao quadrado. Então, obviamente, não poderemos utilizar a integração dela direto, porque não existe. Existem, então, esses métodos aqui mais específicos para resolução, tá bom? Então, o que eu ensinei para vocês. Quando a gente tiver potência ímpar, nós temos que separar um par vezes a outra potência, o resto de ímpar que ficar, tá? Então, nós diminuímos. Então, nós separamos um par. Então, nós vamos pegar essa função aqui, essa potência 5, vamos tirar 2. Então, fica seno ao quadrado, né? Que o seno ao quadrado a gente pode mexer, por isso que a gente tira 2, vezes o que sobrar, que no caso é seno ao cubo de x. Lembrar que na multiplicação a gente adiciona as potências. Então, eu estou trocando por uma função exatamente igual. Seno na quinta é seno ao quadrado vezes seno ao cubo. Bom? O que a gente faz, então? Tem que usar as identidades trigonométricas. Não tem como fugir delas. E a identidade trigonométrica que a gente usa na função que tem a potência ímpar é aquela de seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tá bom? Então, eu quero isolar o seno. Eu quero saber quanto seno fica nessa brincadeira. Então, se é seno mais cosseno tudo ao quadrado igual a 1, fica 1 menos o cosseno ao quadrado que mudou de lado, né? Ele vai para o outro lado da igualdade. Eu estou isolando o seno ao quadrado de x. Então, fica 1 menos cosseno ao quadrado de x. Essa é a identidade trigonométrica. Vezes um seno ao cubo de x, que é a outra função que a gente tinha aqui do desmembramento do número ímpar, tá? Então, aqui nós temos uma distributiva. 1 vezes o seno ao cubo, então fica seno ao cubo de x, menos cosseno ao quadrado de x vezes seno ao cubo de x. E permanece desse jeito. É uma multiplicação entre duas funções, não podemos mexer, não tem nem como, tá bom? Então, aqui separamos em duas integrais. Uma é a seno ao cubo de x e a outra é cosseno ao quadrado de x vezes seno ao cubo de x. Então, aqui tem que trabalhar de novo elas. E é isso que o pessoal achou complicado, né? Seno ao cubo, nós caímos numa função com elevação ímpar outra vez, tá? Então, vamos lá. Seno ao cubo fica seno ao quadrado vezes seno. Que eu falei, separa um par e o resto. Então, é seno ao quadrado vezes um seno sozinho. Para dar 3. Menos. A mesma coisa aqui, ó. Como é seno ao cubo, é sempre, né, a ímpar que manda, multiplicando por uma par. Então, deixa o cosseno ao quadrado vezes seno ao quadrado vezes seno. Tá? Desmembrou o seno e o cosseno permanece. Aí, se ele fosse 4, permanecia também, tá? Aqui nós temos 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes seno de x. Por que esse 1 menos cosseno ao quadrado de x? A mesma ideia aqui inicial. Eu separo o quadrado para utilizar a identidade trigonométrica. Não é à toa que eu tiro 2 dele e vou desmembrando a equação. É para conseguir utilizar a identidade trigonométrica para resolver a integral, tá? Então, ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x dx menos. Aqui desmembrou o seno, tá? Ah, eu podia mexer
no cosseno, bom, vamos lá, vamos explicar. Se eu mexo no cosseno, eu fico com cosseno, e aqui, trocando, então, ficaria com 1 menos seno ao quadrado, né? Aqui tudo. Aqui eu tenho seno de novo e aqui eu tenho seno. Será que adiantaria tudo seno? Não. Porque daí eu não posso usar a substituição do UDU. Eu só posso utilizar a substituição do UDU quando eu tenho duas funções onde uma é a derivada da outra. Então, por isso, fica cosseno e seno numa mesma integral, para eu poder utilizar uma como U e a outra será o meu DU. É só eu organizar os sinais. Tá bom? Então, essa é a lógica do negócio. Eu não posso trocar em qualquer lugar. Eu tenho sempre que pensar na estratégia, tá? Olha aqui, ó. Seno e seno. Se fosse assim, estava pronto. Eu não consigo deixar seno e seno, tá? Inclusive, começou lá com um seno bem grande, né? A gente desmembra para tentar resolver. E aí eu tenho que ter funções onde uma é a derivada da outra. Então, é isso que é o objetivo. Então, eu deixo e substituo o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado, porque eu tenho um seninho aqui, ó, que vai me garantir isso. Esse cosseno ao quadrado de x vai multiplicar 1 menos cosseno ao quadrado de x, que vai multiplicar seno de x. Parece uma multiplicação difícil, mas não é. É uma distributiva, tá? Vamos fazer essa aqui primeiro. 1 vezes seno, seno. Menos cosseno ao quadrado vezes seno, só indica, menos cosseno ao quadrado seno. Dx, ainda não integrou nada. Só está desenvolvendo. Menos tudo isso, toda essa integral. Cosseno ao quadrado vezes 1, cosseno ao quadrado. Vezes seno, então cosseno ao quadrado vezes seno. É só uma multiplicação normal. Cosseno ao quadrado vezes menos cosseno ao quadrado, vai ficar menos cosseno na quarta de x, certo? É só multiplicar, está multiplicando cosseno com cosseno, é só somar as potências. Estou fazendo a multiplicação das funções. Vezes seno, é só apresentar isso, porque o seno está aqui, ele vai multiplicar todo mundo. Então, é esse vezes esse, tá? Bom, estamos chegando ao finalmente, tá? E se vocês observarem aqui, nós temos agora a integral do seno sozinha, menos a integral do cosseno ao quadrado de x vezes seno, menos a integral de cosseno ao quadrado de x vezes seno, que é a mesma aqui, ó. Então, resolveu uma vez, não vai precisar fazer outra, né? É só uma única vez. E menos a função cosseno na quarta de x vezes seno de x. Então, essa função e essa função, elas são muito parecidas, porque é cosseno elevado a uma potência vezes seno na 1. Então, eu posso usar a mesma relação para todos, que é, como é o cosseno que está na potência, nós vamos chamar o U de cosseno. A derivada de cosseno é menos seno de x dx, tá? Então, o negativo aqui à frente, eu trago ele para o du, certo? Vamos resolver essa bagunça, então. Integral do seno, menos cosseno. A outra integral, menos u ao quadrado, menos du. Então, permanece a integral montadinha aqui com a substituição que a gente acabou de definir. E todas vão seguir o mesmo padrão, menos u ao quadrado vezes menos du. Aqui usa a substituição de novo, que aqui é uma função e aqui é outra, como se tivesse duas integrais, tá? Dx aqui, integral aqui, dx aqui no seno. Então, u ao quadrado vezes menos du. Aqui é na quarta, u na quarta vezes menos du, certo? Então, a mesma integração vai ser usada para ter 3 integrais, tá? Ah, professora, eu podia juntar essa integral com essa aqui e fazer menos 2 vezes a integral dessa aqui? Podia. A gente, inclusive, vai ficar com isso aqui no final, tá? Não tem problema. Agora é para vocês compreenderem que são 3 funções, praticamente, né, vão ser resolvidas do mesmo jeito, tá bom? Aqui só a potência que mudou, mas a ideia de resolução é a mesma. Então tá, menos cosseno de x é só copiar, né, que é a integral do seno. Aqui temos o menos, mas vezes o menos do du fica mais. U ao quadrado fica u ao cubo sobre 3. Aqui é a mesma coisa, menos vezes o menos de fora
fica mais u ao cubo sobre 3. Aqui nós temos menos vezes menos fica mais, mas vezes o menos lá de fora fica menos. U na quinta sobre 5, tá? Porque é 4. Mais a constante. Agora somou U na 3 fica 2U ao cubo sobre 3, que é o que eu falei dessas funções que podia ter somado aqui em cima, né? E acontecer a mesma coisa. E aí o resultado. 2, né? U ao cubo sobre 3, então como U é cosseno, 2 cosseno ao cubo sobre 3. E a outra aqui, cosseno na 5 sobre 5, né? Cosseno de x, tá? Então, só cuidado. Parece longo, parece difícil, mas quando a gente vai desmembrando, dá para resolver tranquilamente, não fica enorme, não. Uma integral, né? Um tamanho tranquilo ali, ó. Algumas linhas só, 6 linhas, tá resolvido. Tá bom? Inclusive, uma substituição deu para fazer todas, então daí fica fácil, né? Alguma pergunta dessa aqui específica? Só coloquei essa, era mais difícil, né? Ai, deixa eu ver se alguma coisa surgiu lá no chat. Não, né? Estão muito calminhos hoje. Então, continuando as duas últimas, só para finalizar, né? Aí a letra E eu coloquei uma bem facilzinha, né? Era bem parecidinha com uma que nós tínhamos no exercício nosso resolvido na nossa aula de funções trigonométricas. Então, ali nós temos a função cosseno, só que com um arco 3x, ó, e vezes a função seno com um arco 2x. E aí nós temos, voltou, temos aqui, ó, que trocar isso aqui por uma identidade trigonométrica, tá? 1/2 de seno, por que seno? Bom, vamos voltar lá nas nossas regrinhas para a gente ver. Isso aqui é o terceiro caso, tá? No terceiro caso, nós temos arcos diferentes, seno e cosseno. Se a multiplicação for seno vezes cosseno, é essa a regra. Se a multiplicação for cosseno vezes seno, é essa aqui. Na nossa prova, nós tínhamos cosseno vezes seno. Então, cosseno vezes seno, essa segunda aqui, ó. 1/2 de seno, soma os arcos, menos seno, subtrai os arcos, tá? Então, é isso aqui que a gente tem que pensar agora. Então, vamos trocar por tudo isso, ó. 1/2 de seno, soma os arcos. Então, soma 3x mais 2x. Menos, função seno também, só que subtrai os arcos. Então, 3x menos 2x. Logo, fica 1/2 seno de 5x menos seno de x. Porque é 3x menos 2x, né? Que eu fui bem queridinha com vocês, né? Dei direto. Então, esse 1/2 eu retirei da integral, né? Porque ela é uma constante. Só lembrar que o 1/2 é das duas integrais, tá? Então, o resultado de cada integral tem que ser multiplicado depois por 1/2. Na primeira integral, que é seno de 5x, pode usar um método prático, né? Integral de seno é menos cosseno. Como é 5x, fica 5x, só que tudo dividido por 5. E a integral de seno de x, cosseno de x negativo. Menos vezes menos mais, né? Então, lembrar que esse cosseno também multiplica por meio, então por isso aparece o 2 aqui. E multiplicando aqui, eles fica 10. Então, menos cosseno de 5x sobre 10, mais cosseno de x sobre 2, mais 100. Bem tranquilinha essa, né? Essas aqui com arco diferente são as mais tranquilinhas de fazer, tá? É só a substituição trigonométrica mesmo, depois da integral comum, certo? Não tem um desmembramento muito grande. Bom, a última é uma função, uma multiplicação de x pela função seno de 4x. Então, aqui nós temos, né, de novo, duas funções multiplicando. Então, de novo, a gente vai usar o método de por partes. Tem alguém chegando. Vamos usar, então, por partes, tá? Por partes é u vezes v menos a integral de v vezes derivada do u.
Então, eu tenho que identificar quem vai ser U, quem vai ser meu dever lá na função principal do exercício. Usamos o LIAT. Quem estiver mais próximo da logarítmica da esquerda é o meu U. Quem estiver mais para a direita, perto, né, da função exponencial, é o meu dever, tá? Então, é LIAT. Aqui nós temos x é uma função algébrica e seno de 4x é uma função trigonométrica. Como é LIAT, o A e o T estão bem ao lado, só que o A, então, fica mais para a esquerda e o T mais para a direita. Então, a função trigonométrica passa a ser meu dever e a função algébrica, que é, né, x, passa a ser meu U. E aí nós temos U igual a x, logo a derivada de U é só dx, né? E a função v, nós temos a integral de seno de 4x. A integral do seno é menos cosseno de 4x sobre o coeficiente 4. E é só jogar na fórmula. U vezes dv menos integral de dv, a gente acabou de resolver aqui o v, tá? Menos a integral de v vezes du. Então, u vezes v menos integral do v vezes meu du, que é só dx. Essa primeira parte é só copiar. A segunda parte aqui, menos vezes menos, mais 1/4, retirei da integral e vou fazer a integral só de cosseno de 4x. Resolvendo a integral do cosseno, nós temos seno de 4x. E aí embaixo, então, sobre 4. Bom? Fazendo a multiplicação final, temos seno de 4x dividido por 16, que é 4 vezes 4. E aí acabou, tá? Aqui eu juntei dessa forma, mas podia muito bem manter assim, não tem problema, tá? Por convenção, a gente traz o sinal negativo à frente, só isso, certo? E mais a constante, que não podemos esquecer, né? Então, essa aí era a nossa provinha da P2, né? Então, eram só questões que a gente já havia trabalhado e vocês tinham consulta em todos os lugares, né? Então, acredito que tenha sido uma forma boa e tranquila de resolver. Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário da prova? Fica à vontade. Se quiserem escrever no chat, agora eu estou visualizando o chat, pode ser pelo chat também. Que daí, sobre a AP2, a correção da AP2 era essa, né? E aí depois, agora eu vou mostrar umas duas questões de integral trigonométrica envolvendo a função tangente e secante, tá bom? Então, se alguém quiser fazer uma pergunta agora, eu vou deixar uns minutinhos aberto aí. Tá, que já sai a nota. Assim que eu corrigir, sai a nota, tá? Como o prazo de vocês era até ontem e eu tinha mais alguns atrasadinhos hoje, né? Que fizeram, que bom que deu para fazer. Então, eu tenho 2 que fizeram hoje, entregaram hoje, né? Tá em processo de correção. Mas essa semana tá até sexta-feira, eu corrigi tudo com certeza, e eu lanço a nota tanto no aula, fica lá registrado, né? Eu sempre coloco um feedback lá de qual questão você errou, apesar de que aqui vocês agora já sabem mais ou menos, né, o que erraram ou não. Mas eu também não eu rotulo dessa questão, não. Então, eu tenho uma correção que a mim pertence de que parte que eu posso aproveitar de cada resolução, tá? Então, ali a pontuação de cada questão, daí eu vou fazendo um somatório, indico para vocês qual questão que não foi bem aceita, que teve, né, erros e confusões, deixo o feedback lá e lanço a nota tanto no aula como no atendimento, tá bom? Alguma dúvida quanto a alguma resolução que não ficou bem clara, enfim. Igual esse material aqui vai estar disponibilizado inteirinho assim para vocês, né, os slides. Na hora que vocês quiserem acessar e olhar, podem. Se quiserem só o material, eu também posso disponibilizar só as fotos da resolução, como eu sempre faço, né? Para não precisar abrir a apresentação inteira. Aí, quem precisar lembrar de como era a explicação da questão, acessa o link da aula que está sendo gravada, tá? Alguma questão específica, fique à vontade. Tudo bem, então? Que turma inteligente, né?
Nossa, estou encantada com vocês. Então, beleza. Se alguém ficou com vergonha de perguntar agora, quiser perguntar depois, tá? No privado, ou depois que, agora que eu comecei a corrigir, prof, a minha prova, né? Que é sempre assim, né? Corrige depois. Eu fiquei com uma dúvida aqui, não entendi direito. Daí eu vou te explicar, com o maior prazer, tá? Pode entrar ali no meu privado do WhatsApp. Gente, até umas 10h30 da noite eu respondo tranquilamente, tá? Depois disso, normalmente eu dedico tempo de preparar algo, de fazer alguma coisa para o dia seguinte, né? Então, daí que eu não respondo mais, tá? Mas até 10h30, bem tranquilo, podem mandar perguntas, tá? Sábado, domingo, se estiverem estudando, não tem problema, eu respondo todo mundo, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as duas questões sobre o finalzinho da trigonométrica que a gente não terminou de ver, tá? Mas o caso 4 e o caso 5, né? Não vou aprofundar demais, não vou entrar no caso 7 e 8, que não tem necessidade nesse momento para nós, tá? Então, nós vamos ver só ali. Vocês vão ver que a recorrência e a forma de resolver é muito parecido com o que a gente vinha fazendo em seno e cosseno. Então, como eu quero continuar com esse raciocínio para não perder, eu vou dar agora para vocês a explicação rápida dessas duas questões. E depois eu deixo lá no aula pelo menos um de cada para vocês tentarem resolver e finalizar, tá? Que hoje a parte mais importante é essa reflexão sobre a prova. Se todo mundo conseguiu entender bem, para mim é o que vale. Esse finalzinho das trigonométricas é só para a gente já ter o conteúdo como finalizado, tá bom? Então, depois vocês vão olhando ali e vão me dizendo sobre a P2, se surgir alguma dúvida, fiquem à vontade de me adicionar, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó, a gente foi até o terceiro caso, que era as identidades onde a gente estava usando, né, com arcos diferentes, tá? Então, isso a gente já viu na aula passada. E agora nós temos aqui, ó, o quarto caso, o quinto e o sexto, que daí vai ser bem parecido ainda, ó, tá? A gente vai ver isso. Então, envolve tangente, secante, um pouco de cotangente e cossecante também, tá? Foco mais é a tangente e a secante mesmo, que é o quarto e quinto caso. Tá? Um é o oposto ao outro, né? Então, aqui fica tangente e cotangente, fica secante e cossecante. Então, já trabalha os dois, tá? As duas inversas, vamos dizer assim. Bom, quarto caso, então. Deixa só ele aqui para não confundir. Assim. Quarto caso. Aumentar um pouquinho. Se alguém não estiver vendo aí ou estiver travando, qualquer coisa me avisa aí, tá? Hoje a de internet não tá muito boa no geral, né? Nos lugares, o pessoal reclamando. Eu aqui em casa não tive problema, não. Não sei como é que tá na casa de vocês, mas se estiver travando muito, podem me avisar aí, tá? Então, no quarto caso, nós temos aqui a tangente, uma potência, e a cotangente, uma potência, cuja potência, ela é positiva, é um inteiro, só que positivo. Por que agora que a gente está falando sobre isso? Então, não é mais só par e ímpar, né? A gente tem positivo, mas também pode ter potências negativas, tá? Então, só descendo um pouquinho para já mostrar para vocês. Aqui a gente vai ter, ó, N é positivo e par. Então, já é uma nova, né, definição. Então, o N é quem está com o secante e com o cossecante. Então, já é um caso diferente, tá? Então, aqui eu estou trabalhando com tangente, ó, só tangente e cotangente. Pareceu tangente e cotangente, e o N sendo, né, positivo, tanto faz se ele for par ou ímpar. Eu vou resolver do mesmo jeito, tá bom? Então, aqui, se fosse tangente na quarta ou tangente na quinta, eu parto pelo mesmo princípio, que é reduzo 2, então sempre a gente faz a redução do 2, né? E multiplica por tangente ao quadrado x. Claro, se eu estou diminuindo 2, eu tenho que repor esses 2, que é esse final aqui, tá? Então, eu diminuo o 2 do n e depois eu jogo ele aqui para o final. A mesma coisa eu vou fazer com a cotangente. Diminuo 2 da potência, depois devolvo os 2 para ela aqui no final, tá? Então, claro, esse n tem que ser maior do que 2. Isso, obviamente, né? Se eu diminuir, se fosse 3,
Eu diminuo 2 aqui, fica cotangente sozinho, vezes cotangente ao quadrado. Tá? Essa é a ideia. Então, as identidades trigonométricas para lembrar, mas isso também tem em todos os formulários. Não é necessário decorar nada disso, tá? Também vocês vão fazer a prova online, vocês vão ter consulta em todos os lugares. A gente sabe disso. Então, não é para vocês ficarem decorando muito menos fórmula, é para saber usar, tá? Mas eu dou uma dica boa, né? Mas aquela velha história, né? Se o conselho fosse bom, era dado, vendia e tal, né? Mas, enfim, os alunos deveriam ouvir os professores, sim, quanto a conselhos. Né? Vocês vão precisar do cálculo 2 para o cálculo 3, para os seguintes, então, para as disciplinas seguintes. Então, não adianta, eu não aprendi a integrar e passei para o próximo. Não resolve, né? Então, tudo bem, vocês têm auxílio de livros, vocês têm auxílio da internet para estar, né, olhando, pesquisando, ótimo, que bom que vocês estão tendo, né, essa oportunidade nesse semestre que estão estudando de uma forma diferente. Mas aproveitem, então, para realmente desenvolver e crescer nesse formato diferente, né? E não permanecer com o mesmo conhecimento. Então, tem que crescer junto. Eu tenho oportunidade de pesquisar mais, de ver mais. Então, eu vou conseguir, né, aprender mais, a ver mais casos, a ver mais exemplos, além dos trazidos por nós no nosso material, tá bom? Então, que vocês possam também entender e também saber fazer, né? E não só saber copiar, né? Enfim. Mas tudo bem, né? Só uma dica. Então, a identidade é só copiar. Essa é a fórmula, não tem aqui, tá? Então, o que que ela é? 1 mais a tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Da mesma forma que 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Então, são as velhas identidades trigonométricas, né? Lá da trigonometria. Nós só estamos resgatando elas para utilizar. Por que isso aqui é importante? Para o desmembramento, para ser possível a integração, tá? Alguém fez alguma perguntinha lá, eu acho. Sim, pode ser considerado o mesmo resultado, Wagner, é a mesma ideia, tá? Bom, partindo que o pai tinha feito uma perguntinha ali. Ops, vamos lá. O que temos aqui agora? Tangente na quarta é o meu exemplo. Então, eu vou separar, ó, diminui 2 e depois devolvo 2 para ela. Diminuindo 2 fica tangente ao quadrado, vezes tangente ao quadrado. Tranquilo. Aqui as duas são iguais, mas eu pego uma delas para desenvolver. Observem, gente, eu sempre vou pegar o final, esse quadrado. Por quê? Porque aqui a identidade que eu tenho para utilizar é quadrado. Então, é óbvio que eu só vou nela. Ah, professora, e se aqui fosse 5? Aqui você teria tangente ao cubo e aqui tangente ao quadrado. Então, da mesma forma, você ia usar a substituição aqui. Entende? Por isso que agora aqui não faz diferença separa os ímpar. A identidade é uma só. E isso até que ajuda bastante para resolver. A gente já sabe o que vai usar e não fica procurando, tá bom? Então, essa é a ideia. Bom, se é tangente ao quadrado que eu vou substituir, vou usar a identidade, eu quero isolar a tangente. Então, passo 1 diminuindo. Então, fica secante ao quadrado menos 1. Tangente ao quadrado vezes secante ao quadrado menos 1, agora eu faço a distributiva. Tangente ao quadrado vezes secante ao quadrado, aqui, menos tangente vezes 1, que está aqui, tangente ao quadrado de x. Observa aqui que eu tenho uma integral tangente ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x e outra integral tangente ao quadrado de x. Tá? Então, duas integrais. Ó. Uma integral menos a outra integral. Sempre quando tiver mais ou menos, né, você separa em várias integrais, tá? E aqui nós vamos usar uma, ó, substituição. Vamos entender ela, tá aqui mais para baixo um pouquinho. Espero. Tá aqui, ó. Mas eu quero só ocupar isso aqui por enquanto, só o raciocínio. 1 é tangente de x e du é secante ao quadrado de x. Ah, por quê? Porque a derivada de tangente é secante ao quadrado de x, tá? Ela está escondidinha ali, mas eu vou depois trazer ela para essa questão também, só para a gente lembrar. Então, se eu chamo tangente de x, só tangente, tá, gente? De u, eu vou ficar com u ao quadrado, ó. Mas a minha du já é direto secante ao quadrado de x dx. Então,
aqui, ó, ficou direto o meu DU, certo? Então, muito tranquilo de fazer essa parte aqui, tá? Inclusive, faltou escrever dx, mas tudo bem, depois eu coloco. Aqui nós temos, então, função 1, que eu usei na substituição, que era a tangente, e secante ao quadrado é a derivada da U, que fica como DU. E aqui tem, né, a outra, que é secante ao quadrado menos 1, tá? Ah, por quê? Porque tangente ao quadrado, nós temos lá, ó, na nossa identidade trigonométrica, é secante ao quadrado menos 1. Só tangente ao quadrado não temos no formulário. E também não temos como substituir por U se a gente não tem a derivada, tá? Então, por isso, aqui não tem como resolver direto. Por isso, nós, de novo, vamos utilizar a identidade sugerida na questão, tá? Que é, quando tiver ao quadrado, tangente ou cotangente, a gente utilizar essas duas identidades. Logo, secante ao quadrado de x menos 1, tá? Por quê? Porque a secante ao quadrado de x, ela tem no formulário direto dela a integral dela. Bom? Então, a integral de secante ao quadrado de x dx, tá aqui ela, ó, é tangente de x. É direto. Tá bom? Então, vamos lá. U ao cubo, U ao quadrado integrou, fica U ao cubo sobre 3. Aquela que eu tinha usado a substituição. Menos integral de secante ao quadrado de x, fica menos tangente de x. Mais a integral de dx é x mais c. Pronto, é isso que a gente tem, tá? Então, fica com tangente ao cubo de x sobre 3, menos tangente de x mais x, ó, que é a integral de dx, mais a constante, tá? Então, aqui o u ao cubo, né, faltou tangente, que é o que a gente chamou de u. Então, pode ver que é muito tranquilinho, que sempre eu vou utilizar a mesma identidade. Eu separo um quadrado para poder usar a identidade tangente ao quadrado ou cotangente ao quadrado. Bom? Tranquilo esse caso, gente? Se tiver que fazer um parecidinho, eu posso mandar. Uma cotangente ao quadrado aqui, né? É padrão essa daqui. Só vai mudar para cossecante ao quadrado, quando a gente for fazer a identidade trigonométrica e utilizar o formulário, tá? Eu mandei a tabela para vocês no grupo. Acho que uma vez eu tinha mandado, ou não sei se eu tinha esquecido o que aconteceu, tá? Mandei de novo ela lá. Mas qualquer tabela que vocês tenham acesso na internet ou livros que estão usando, pode também manter. Algumas eu fui dando para vocês aleatório, né? Já no meio das questões. E mandei mais a tabelinha lá. Naquela tabela tem as identidades trigonométricas também. Perguntinhas? Nada? Então, eu vou só pro caso, o quinto caso aqui e já finalizo, tá? Vou deixar assim, vai ficar mais curtinho. Não vai ficar muito longa a aula, né? Já são 8h20. Bom, vamos lá. Secante e cossecante, cuja potência, agora sim, ó, agora eu defino que essa aqui é a potência par, e o sexto caso é com potência ímpar, tá? Então, potência par. Bom, então, eu só vou usar quando for potência par, essa ideia aqui, tá bom? Que é, eu pego secante e cossecante e vou trabalhar elas, separando aos pares, tá? Então, não importa o que vier antes, aqui é tangente na quinta, mas eu preciso desmembrar quem é secante e cossecante, tá? Que é a potência delas que eu tenho. Então, secante na quarta é secante ao quadrado vezes secante ao quadrado, que eu troco em pares, eu diminuo 2, lembra? Então, uma fica ao quadrado, daí a outra também. Tangente na quinta vezes secante ao quadrado vezes secante ao quadrado. Eu tenho duas secantes ao quadrado e eu vou utilizar a mesma identidade trigonométrica que eu recente tinha falado para vocês, porque aqui a minha análise é de secante, então eu vou usar 1 mais tangente ao quadrado de U, tá? Então, vamos lá. Então, fica 1 mais tangente ao quadrado de x, que eu troquei uma das secantes. Então, fica tangente na quinta vezes secante vezes 1, tangente na quinta vezes secante ao quadrado de x. Somente ela. Agora, tangente na quinta de x vezes secante ao quadrado vezes tangente ao quadrado de x, eu uno a tangente, ó.
tangente 5 mais 2, tangente na sétima potência, vezes secante ao quadrado de x. Então, nós temos a integral da primeira mais a integral da segunda, tá? A integral da primeira é a tangente na quinta vezes secante ao quadrado, e a integral da segunda é a tangente na sétima vezes secante ao quadrado. Essas são as mesmas integrais praticamente. Mesma coisa, só vai mudar a potência da tangente. Como eu mostrei para vocês antes, quando tem tangente vezes secante, a gente utiliza o U. Ó. Porque se eu chamo de U a tangente, o meu DU já é essa própria secante ao quadrado. Tá bom? Então fica, na substituição, 1 na quinta DU, 1 na 7 DU. É só isso. Então, 1 na quinta é 1 na sexta sobre 6, 1 na oitava sobre 8, troco por tangente o U e acabou a questão. Então, elas são pequenininhas, são mais resumidas do que seno e cosseno para resolver, tá? Desmembro e depois eu sempre vou ficar com uma substituição simples para terminar. Tá bom? Aqui é o caso, se a gente tiver uma multiplicação ó, de tangente vezes secante, vocês viram ali, a gente tinha par, ó. Secante era par. Agora, quando a gente tiver secante ou a cossecante, ímpar. Tá? Ó, o M é ímpar. Então, aliás, tangente e cotangente é ímpar. Então, quando a gente tiver tangente ímpar e cotangente ímpar. Tá? Como resolver? Então, aqui eu tenho ímpar e ímpar. Como esse ímpar é maior, eu vou escolher desmembrar ele. Tá bom? Essa é a ideia. Aqui é um caso um pouquinho mais complicado. Eu desmembro a secante e desmembro também a tangente. Porque os dois são ímpar e os dois precisam mudar para par para eu conseguir utilizar a identidade trigonométrica. Certo? E conseguir enquadrar nisso aqui, ó. Nessa substituição aqui. Eu tenho que lembrar que a derivada de tangente é secante ao quadrado. Tá? Isso aqui fica só para os curiosos. Não quero me ater muito a esse sexto caso, não. Tá? Eu trabalho mais com os de cima, quarto e quinto mesmo. Então, aqui, ó. Só separando para vocês entenderem, tá? Separando o par. Só para deixar um separado. Ó. Tangente ao cubo. Então, fica tangente ao quadrado e um tangente sozinho aqui. Secante, eu vou diminuir um para ela ficar par, ó. Então, fica secante na quarta e a outra secante ficou sozinha aqui. Então, esse aqui já é bem mais difícil de fazer. A secante ao quadrado de x, eu troco por... A tangente ao quadrado de x, eu uso a mesma, ó, identidade. Tá lá em cima, né? Só lembrando. Mesma, ó. Tá? Mesma coisa. Então, vai ficar secante ao quadrado menos 1. Tá aqui. Vezes a secante na quarta. Vezes as duas que eu já separei, 1 e 1. Aqui tem potência 1. Justamente porque ela é ímpar, né? E eu preciso mudar para o par. Então, secante ao quadrado vezes secante na quarta, vezes tangente, fica secante na sexta, vezes tangente vezes secante, que já tá aqui, tá? Não vou colocar secante na sétima de novo, que vou me prejudicar e vou voltar para estaca zero. Ímpar tudo de novo. É bom deixar em par para usar a identidade trigonométrica. A outra é secante na quarta vezes menos 1 vezes o parênteses. Então, simplesmente eu fico com menos secante na quarta vezes o que teria naquele parênteses. Tangente de x vezes secante de x, que é o pedaço do 1, tá? Separem duas integrais. Eu vou chamar de U secante, porque a derivada de secante, para quem tem, né, quem está com a tabela, quem está analisando, a derivada da secante é tangente vezes secante. Por isso que o tempo todo, ó, o exercício se preocupa em deixar tangente vezes secante sozinho. Para eu poder usar isso no DU quando fosse necessário, tá? Então, por isso que eu pego um de cada aqui e já separo, que é para usar na substituição quando eu for fazer a integral por substituição UDU, tá bom? Que daí eu chamo a secante de U, porque ela era a potência maior, ó, e deixo o meu DU como tangente vezes secante, que eu tinha nas duas, ó, tangente vezes secante. A potência secante, ela é U. Então, 1 na 6, 1 na 4.
Integrou, volta secante na 7 sobre 7, secante na quinta sobre 5. Tá bom? Então, só para lembrar, o sétimo e o oitavo a gente não vai dar uma estudada, não. Esse aqui, tá? É mais evoluído, porque tem que lembrar dessa derivada aqui, né? Então, ele fica mais confuso desde o início, porque a gente tira um para usar a identidade ao par. E os mais, tá, utilizados e que aparecem em exercício, seno e cosseno, que a gente já viu, aparece bastante, tá? E aqui é só o quinto e o sexto caso que aparecem mais em exercícios para resolver, tá bom? Então, como vocês puderam observar, no quarto e no quinto caso, a gente tem a mesma identidade trigonométrica e a mesma ideia de separar ao quadrado, um quadradinho ficar para conseguir utilizar a identidade trigonométrica. Ó, um quadradinho fica para desenvolver, tá bom? Então, só vão ter questões do quarto e do quinto caso para fazer da aula de hoje, tá? Umas duas de cada só para vocês darem uma treinadinha, mas bem pouca coisa, tá bom? Vou fazer a chamada quem está aqui, tá? Quem está aqui já vai ganhar a presença do dia. Se alguém quiser ir perguntando alguma coisa aí, fica à vontade. Eu vou ali só pegar uma caneta. Nada de perguntinhas? Ai, meu povo, vocês estão aí ainda, né? Vamos ver quem temos. Bom, quem está com a Aliança Centro Automotivo, liga o microfone para me dizer o nome, por favor. Ou coloca aí no chat, então, que daqui a pouco eu olho, tá? Ah, muito bem. Obrigada, Igor. Então, temos o Igor, temos o Anderson, o Diego, a Eduarda, o Joel Silveira, o Juliano, Leonardo, o Marcelo Maciel, vamos ver quem mais, o Rafael Delpino e o Wagner. Então é isso, meu povo. Muito obrigada pela participação, tá? Eu anotei aqui a presença, aí vou deixar um exercício lá só para vocês treinarem para ver se entenderam. Bom? Quem tiver alguma dúvida, quiser deixar aí no chat, pode deixar que eu vou falando. Quem quiser já sair, fica à vontade. Estão liberados, tá? Boa noite para todos. Obrigado, boa noite.